Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Já quero louvar a Deus pela vida de cada irmão da nossa classe Abraão, da nossa congregação em Alto Castro, também pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, e do nosso pastor Alvani. Ontem nós tivemos um lindo culto de homenagem ao Dia do Pastor. Eu quero deixar registrado aqui também a nossa felicidade de ser pastoreado pelo pastor Alvani. Que Deus continue dando graça, iluminação da sua palavra, saúde para o exercício desse ministério. Espero que todos tenham tido uma noite de descanso abençoada e reparadora. Nós estamos aqui para fazer o nosso devocional orientado pela leitura complementar da nossa revista Betel, da Escola Bíblica Dominical, que hoje está no Salmo de número 24, apenas o versículo de número 1, que eu vou ler para os irmãos. A epígrafe do texto diz: a vinda do Rei da Glória, que diz: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Aleluia! Tudo foi feito pelo Senhor e tudo pertence ao Senhor. Nós estamos nos preparando para a lição de número 12, iniciando mais uma semana, né? Então nós estamos passaremos a nos preparar para a lição de número 12, que tem por título o custo pessoal de viver os planos de Deus. Então nós continuaremos falando da vida de José. O foco da lição passada, que nós ministramos ontem, era falar do contexto familiar de José, né? Da inveja que afetou seus irmãos, até ele ser vendido para o Egito, né? Então, a partir dessa semana, nós começaremos a nos preparar, mostrando o que José passou e os ensinamentos que nós podemos tirar disso, após ser vendido para os seus irmãos e levado ao Egito. Mais uma lição muito abençoada, né? Onde nós vamos verificar que antes do cumprimento do plano de Deus, ocorreu alguns episódios na vida de José que tinha tudo para convencê-lo de que os sonhos que ele havia tido não iriam se concretizar, né? Então, nós, no devocional de hoje, na palavra que nós lemos, nós já nos deparamos com um texto bíblico que nos dá a convicção de que Deus não perde o controle da sua criação. Nós já temos visto em outros devocionais, né, que o nosso Deus, ele é imanente, porque ele habita na criação, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se Deus habita dentro de nós, ele está habitando dentro da sua criação, né? E isso é o conceito de imanência. Mas Deus também, ele é transcendente. A sua glória, a sua grandeza, a sua majestade, o seu poder excede a sua criação. Então, o poder de Deus é maior que o universo. O poder de Deus é maior que os nossos problemas. O poder de Deus é maior do que qualquer circunstância que nós podemos viver, né? E essa revelação está sendo dada a José. José, ele já tem uma experiência familiar, né, que comprova que Deus é fiel para cumprir os seus projetos. Porque Deus já havia se revelado como Deus Todo-Poderoso ao seu bisavô, Abraão, né? E Abraão não tinha essa revelação. Abraão já era muito velho para
para gerar, e era difícil para Abraão entender que o Deus que havia chamado poderia fazer ele gerar mesmo naquela circunstância. Então, Deus se revela a Abraão como Deus Todo-Poderoso. Abraão, eu vou fazer você gerar outro filho, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. E agora, talvez José, por essas revelações dos seus antepassados, já possa confiar mais de que Deus tem poder e é fiel para cumprir com todos os seus propósitos. Então nós vemos que a importância de nós vivermos experiências com Deus que ficarão de ensinamento para os nossos filhos, né? A nossa vida com Deus vai fazer a gente superar dificuldades, viver experiências que serão exemplo para os nossos filhos, para os nossos descendentes. Porque quando eles também estiverem passando por aperto, por um momento de dificuldade, eles irão lembrar que há um Deus que guardou os meus pais e guarda a minha vida. Então, queridos, no texto que nós lemos, vai falar do controle da soberania de Deus, né? Possivelmente, esse texto um texto litúrgico, né? Um texto de referência, né? Ao momento em que Davi trouxe novamente a arca para Israel. Por isso que ele vai fazer diversas referências à chegada, à presença, né, do Senhor. E ele inicia o Salmo dizendo que o Senhor criou todas as coisas, e o Senhor rege todas as coisas, e o Senhor governa todas as coisas. Eu jogo luz sobre o fato de que aqueles que habitam no mundo também pertencem ao Senhor. Porque dele é a sua terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, por maior que seja a autoridade constituída nesta terra, ela também está sujeita à mão de Deus. Então, que descanse o seu coração, né? Os problemas que você está vivendo, né? As circunstâncias que te cercam, e creia que o nosso Deus, ele é poderoso para cumprir todos os seus propósitos na nossa vida. Que Deus possa nos abençoar, que esta palavra traga alegria ao seu dia, traga vida ao seu dia, fortaleça a sua fé no nome de Jesus. Querendo Deus, amanhã nós estaremos aqui para mais um devocional, nós iremos desdobrar essa lição ao longo desta semana e que Deus possa continuar falando aos nossos corações como tem falado até agora. Que você tenha um dia de bênção e de vitória no nome de Jesus. Fique com Deus.